Estamos de volta com Broncas da Cidade. Hoje eu estou recebendo a doutora Zélia Souza, diretor do PROCON de Marabá, no Frente a Frente. Frente a Frente, os assuntos de interesse da sociedade, entrevistas com personalidades, empresários, políticos e gente que faz. Aconteceu, é fato. A entrevista em destaque. Agora no Frente a Frente com Sérgio França. Doutora Zélia Souza, bom dia, seja muito bem-vinda. Eu a vi no dia de ontem, né? Primeiro eu quero te dizer que a senhora está extremamente linda, né? E veio até de verde para falar do WhatsApp, não foi? Bom dia, doutora Zélia. Bom dia, desde já obrigada pelo convite. É sempre um prazer, né? Prazer nosso. Levar ao consumidor marabaense, ao consumidor regional, porque o teu programa a gente sabe que alcança um público imenso, a informação, o conhecimento, né? E já aproveitando e parabenizar também você. Por quê? Porque você tem sido esse canal que leva a informação, que leva o consumidor, a informação ao consumidor, o conhecimento, né? A realidade do fato ao nosso público marabaense. Então, desde já, obrigada e meus parabéns pelo programa. Eu aqui agradeço, doutora Zélia. Inclusive, eu posso dizer, porque tenho visto, o PROCON de Marabá hoje é considerado uma tropa de elite, uma tropa de choque. Eu já vi muito comerciante aí metido a brabo, chama o PROCON, aí só o PROCON tá indo para aí. O camarada dá uma meia volta, vamos conversar aqui, não precisa mais o PROCON vir, porque o PROCON quando bate, a multa é pesada, né, doutora? Olha, assim, é um prazer, né, ouvir quando o consumidor chega e fala, olha, eu cheguei a falar sim que eu ia chamar o PROCON. E logo em seguida tiveram o interesse em resolver a minha demanda. Então, assim, mostra o que pra gente? Mostra que o PROCON funciona, mostra que é um PROCON atuante, mostra que é um PROCON que se preocupa com o consumidor. Então, assim, o público marabaense está de parabéns pelo PROCON que tem na nossa cidade. Não, o maior parabéns é a senhora. A verdade é essa, né? Porque eu sou muito sincero, é por isso que muita gente não gosta de mim, outros gostam, porque o PROCON existe aí há muitos e muitos anos, mas eu nunca vi um PROCON tão atuante e que realmente põe pressão em quem trabalha errado. E é a senhora à frente com sua equipe. E uma educação, um atendimento, viu? Você pode ir lá no PROCON, é na Marabá Pioneira, você vê lá se eu estou falando mentira ou não. Ainda ali, abro aqui para você dizer se eu estou mentindo ou não, doutora. Eu sou suspeita para falar, mas o PROCON tem uma equipe de excelência. Eu sei disso. Eu sei disso. Doutora, a gente tem pouco tempo, mas já para não tomar o seu tempo também nessa manhã, me diga o seguinte, a gente tem observado aí muita gente tendo prejuízo com o WhatsApp, em específico também o Pix, né? Eu queria logo perguntar a respeito do Pix. A minha primeira pergunta é: quem é o culpado de um Pix trabalhar errado e o cidadão ter um prejuízo? A minha pergunta mais específica é: quando o cidadão é lesado pelo Pix, ele tem como ser cobrado de alguém aí, esse Pix? Sim, ele tem sim. O que a gente chama a atenção do consumidor, né, do consumidor marabaense, do consumidor em geral? Nós temos várias modalidades de fraude envolvendo o Pix. Nós temos o que envolve o WhatsApp, né, que o PROCON tem recebido uma demanda grande. Como é que está sendo o uso do WhatsApp indevido envolvendo o Pix? O sujeito lá, né, atrás da rede da internet, ele clona o teu celular. Então, assim, é de extrema importância quando o consumidor vai fazer alguma transação envolvendo banco, a gente chama a atenção do consumidor. É de extrema importância que antes que você faça essa transferência, você confirme com quem vai receber a transação. Nós temos várias situações. O WhatsApp foi clonado. Certo. O cidadão se passou por alguém que tinha uma relação jurídica do outro lado. Ele clonou o celular da vítima, se passou por alguém que a vítima tinha uma relação jurídica, estava devendo, tinha que pagar uma certa quantia.
e ele pede para fazer a transferência. Veja que nesse momento a vítima ela faz a transação. Certo, ela passa o dinheiro. Ela usa a senha dela pessoal. E a senha pessoal do consumidor, o consumidor precisa ficar atento. Ela é sua, é de responsabilidade sua. Então, qual é a orientação do PROCON? Antes de você fazer o Pix, fazer qualquer transação financeira, liga para a pessoa. Porque nós temos vários casos que o WhatsApp foi clonado e o consumidor, na boa fé e na inocência, ele transfere. E como que eu vou cobrar de alguém porque a senha era minha? Eu fiz a transferência, né? A outra situação... Essa primeira situação que a senhora relatou isenta a instituição. Infelizmente, a senha ela é pessoal. Então, né? Só fez porque você passou a senha. Só Aí foi feito... faltou cuidado seu. O consumidor precisa certificar. O golpista, ele diz, olha, eu tô com mãe... Um caso, vou dar o caso específico que nós atendemos. Mãe, eu estou com problema na minha conta. Transfere para a conta de fulano. Liga para a filha, liga para o parente, liga para quem você tem a relação. Né? Para saber se é verdadeiro. Porque fica difícil até para o PROCON, até para a Polícia Civil identificar o criminoso do outro lado. É praticamente impossível. Aí o PROCON isenta a instituição. E quando o PROCON consegue aí notificar uma instituição? Aí a gente invoca lá o artigo 14 do CDC. Certo. Nós temos outras situações no PROCON que diz o seguinte: eu recebi uma ligação do banco. O número era do banco, certo. O aplicativo era do banco. Então, o banco ele é responsável. O artigo 14 ele diz o seguinte, que o fornecedor do serviço ele é responsável, independentemente de culpa, né? Certo. PROCON, eu entendo que ele é o detentor da tecnologia, então ele deve... O banco, nesse caso o banco, ele deve e tem a obrigação de me dar uma segurança. Então, se alguém entrou no sistema do banco e me levou a erro, a culpa é do banco, a culpa é da instituição financeira. Aí o PROCON tem como pegar, né, doutora? Aí a gente tem vários casos e a gente tem punido, né, a instituição financeira. Por quê? Porque a segurança, eu contrato um serviço e quem vai prestar tem que me dar a segurança do serviço que está sendo prestado. Doutora Zélia, o banco normalmente, inclusive, eles... se uma instituição bancária tem medo do PROCON, adivinha os demais, né? O que é esse medo de cumprir a lei? Porque antigamente não era bem assim, não. O banco botava lá, vá para a justiça. Existe aí um monte de multas, inclusive milionárias, né, doutora? Olha, assim, a multa é como uma correção do pai para o filho. Aquele que ama, educa, né? Então, assim, a multa do PROCON, ela é em caráter pedagógico. Para quê? Para que haja uma reflexão, né? Eu preciso melhorar, né? A gente sabe, no caso das instituições financeiras, a gente sabe que ela tem meios, né, para proteger esse consumidor, evitar que o consumidor caia nesses golpes, nessas fraudes. Então, assim, dizer assim, o PROCON, a multa é elevada, é uma multa que ela é legal, por quê? Porque tem legalidade, tem lei para isso, tem decreto para isso. Então, o PROCON não age em arbitrariedade, o PROCON age dentro da lei. Da lei, né? Então, quando você começa a receber uma punição, né, você começa a refletir, opa, eu preciso ter cuidado. Senão o PROCON volta de novo. O PROCON volta, né? E aí, quando o PROCON volta, existe uma agravante. Então, a multa, para agravante, ela vai sempre aumentando. Dobrando. Sim, vai ter um percentual a mais pela agravante, a lesão ao direito do consumidor. É impressionante, inclusive, eu vi a atuação do PROCON. Quando o PROCON chega, parece que chegou um carro de elite de atiradores, né? E é respeitado, meu irmão, sabe? Porque o consumidor, doutora, eu não sei se o Brasil, se a senhora tem esses detalhes, o Brasil... É incrível o número de estabelecimentos que desrespeitam de uma forma na cara de pau o trabalhador, o cidadão, o consumidor de uma forma em geral. Sérgio, o fornecedor, né, ele tem o papel de que ele precisa investir mais, né, na prestação do serviço, seja entrega de um serviço ou entrega de um produto.
Por quê? Porque eu costumo dizer que o consumidor enriquece aquele estabelecimento. Com toda certeza. Então, o fornecedor, eu até digo assim, fornecedor inteligente é aquele que atende a demanda do consumidor. Por quê? Porque ele vai atrair mais consumidores para o estabelecimento dele. Então, assim, a gente ainda tem muito que melhorar, né, em nível de defesa do consumidor, mas, assim, o Procon Marabá, ele não, eu sou suspeita, mas ele não deixa a desejar. Nós temos uma equipe de fiscalização fantástica, disposta, né, 24 horas se preciso for, embora o nosso horário seja das 8 às 14, mas a gente sempre passa, né, atende à noite, o consumidor, à tarde, não tem tempo. Então, o Procon hoje ele tem uma equipe de fiscalização bem atuante e, como você no início você fez menção, às vezes, nós já ouvimos várias vezes, né, quando o consumidor sim, ele impõe e que ele diz, olha, eu vou ligar para o Procon. O fornecedor local, tanto fornecedor local como fornecedor fora, ele já tem essa visão do Procon atuante de Marabá. Então, ele já procura resolver a demanda do consumidor, porque o fornecedor ele sabe quando ele está errado e quando o consumidor está errado. Não é assim como o Procon. Quando o Procon recebe uma demanda, a gente sabe se o consumidor tem direito ou não. Inclusive, quando o Procon vai, não vai para estar conversando não, viu? O Procon vai lá, porque uma vez que é chamada, pega um flagrante, né, doutora? É assim que o processo, doutora? É assim. Pois não, o consumidor, quando ele bate na porta do Procon, ele já foi no estabelecimento, né? Então, quando o Procon chega, ele já chega para resolver o problema do consumidor. Porque o Procon existe para quem? Para o consumidor. Por sinal, nós estamos de parabéns, né? Que o nosso código fez 32 anos. 32 anos, é. Lembrando que é um direito que já vem lá de 88, né? Um direito nosso garantido pela Constituição. Mas agora parece que as pessoas estão tomando ciência disso, né? O consumidor está atuante na sua defesa. É por isso que eu digo, ó, quando você tiver um problema, sei que aí, eu já vi, inclusive, é incrível, eu já cheguei em loja na cidade de Marabá, em outra parte do Brasil é assim, pois não, senhor, seja bem-vindo à nossa loja. Eu já cheguei em loja para a vendedora fazer, tu quer o que aqui? Não quero nada, eu vim só te olhar e estou indo embora, foi a minha resposta. Então, quando um vendedor atende você desta maneira, o Código de Defesa do Consumidor já explodiu, não existe, né? É verdade. Então, é por isso que eu aqui de público digo, a doutora Zélia, essa vinda dela à televisão, ela tem um link permanente no Broncas da Cidade, é importante para você que em casa, aí nos assistindo, não só na cidade de Marabá, como fora em outros estados, também nas cidades ciclovizinhas, assistindo a uma aula de lição cívica, né, para que você aprenda a defender o seu direito. Não fique pedindo, por favor, não, ao comerciante, não. Se é um direito seu, não discuta. Procure o Procon, né, doutora? Procure o Procon. Eu costumo dizer que direito eu não abro mão. O consumidor, você também consumidor, não pode abrir mão do seu direito. Busque, o órgão foi criado para você. Eu vou rapidamente no intervalo, a conversa tá boa. Eu vou ficar a senhora mais um bloco aqui com a senhora. A conversa tá boa. Olha, na volta, eu vou perguntar à senhora a respeito, primeiro, se o WhatsApp tem dono. Né? Porque muita gente cadastra-se no WhatsApp e acha que é assim aleatório. Ali deve ter um dono, não sei, a doutora Zélia responde. E na volta, eu vou perguntar a ela a respeito de uma ação que o Procon está fazendo. Tem gente vendendo carne a preço de ouro e o Procon está de olho e já está agindo e a carne está baixando, porque eu nunca vi carne tão cara nessa cidade, viu? Deixa eu rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda. Obrigado pelo primeiro lugar. Pra cima, Sérgio França. Estamos de volta com Broncas da Cidade. Hoje eu estou recebendo a doutora Zélia Souza, ela é diretora do Procon de Marabá, mas parece que o Procon de Marabá tem crescido, viu? A nível estadual, porque tem gente de outras cidades vindo para cá para poder prestar queixa. Eu sei que pode, doutora, outras pessoas vivendo de outras cidades para cá, como é que é essa relação? Olha, o Procon Marabá, ele é municipal. Certo. Antes, nós tínhamos um sistema que permitia
eu tinha o prazer, inclusive, de abrir demanda de Pixuna, Itupiranga, São Domingos, São João, que a gente olha sempre o consumidor, né? Você precisa ter essa empatia. Sim, e aí, mas hoje o nosso sistema, ele veda. Ele não permite que eu use um CEP de outro município. Então, o sistema a nível nacional mudou e hoje cada município só cadastra o consumidor do município. Pronto, o segredo é você ter um parente na cidade e aí você bota o endereço do seu parente, porque parente é sempre assim, vai entrando na casa dos outros mesmo, né? Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Primeiro, eu queria que a senhora diferenciasse aí o que é um WhatsApp e o que é um Pix. Muita gente confunde. Eu tenho um Pix, eu tenho um WhatsApp, o WhatsApp eu vou passar o Pix, eu não tenho WhatsApp, enfim. Qual é a diferença de relação primeiro do WhatsApp e o Pix? Eu vou um pouquinho além da tua pergunta. Tá. Eu vou dizer que o teu telefone, o aparelho, Sim. ele é teu. Ali está o WhatsApp, Certo. ali no teu aparelho está o Pix. Certo. O WhatsApp, por ser uma rede social, qualquer pessoa tem acesso. O Pix, o consumidor precisa entender que a senha dele, a chave dele é sua. O seu aplicativo do banco tem uma senha. Certo. Então, hoje com tanta fraude que está tendo, fica difícil e tudo está no teu celular. O Pix está no teu celular, o aplicativo do banco está no teu aparelho. Às vezes a pessoa pede o aparelho, deixa eu fazer uma ligação. Entenda, né, que até isso a gente precisa vigiar. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. O consumidor precisa ter cuidado. O WhatsApp, não existe a relação de consumo. Olha aí, pessoal, a diferença, hein? A gente precisa deixar claro. O WhatsApp eu não tenho como ter uma relação de consumo. O Pix eu tenho. Por quê? Porque o Pix envolve eu, consumidora, e a instituição financeira. O Pix, na verdade, o dono é um banco. O Pix, eu tenho um vínculo jurídico com o banco. Olha aí, a diferença está aí. Ou é um banco virtual, ou Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, eu não sei qual é a tua agência, mas existe um vínculo. Né? Tá. Então, assim, tem a relação de consumo. O WhatsApp não tem a relação de consumo. Então a diferença está aí, pessoal. O Pix, ele tem, para funcionar no Brasil, ele tem uma ordem do Banco Central, é isso, doutora? Sim, ele é regulamentado pelo Banco Central, né? Existe aí, foi novembro que ele veio, vamos fazer 2020, fizemos um ano de Pix, teve toda uma revolução, teve toda uma mudança. Por quê? Porque percebemos que tinha falhas nele. Aí o Banco Central já, vamos criar limites de horário, de valor para ser feito o Pix. Agora nós já temos também, que é de extrema importância, que os bancos detectando fraude, o banco já bloqueia por 72 horas esse Pix, né? Inclusive é um ato de ofício do banco. E se aqui vai a gente chama a atenção que é de extrema importância, Sérgio. Consumidor caiu em golpe, né? Pix. Esse Pix, ele foi para a conta de alguém. De imediato, o consumidor precisa acionar o banco. Dizer, olha, eu fiz um Pix, bloqueia a conta de origem. O banco, ele pode, de ofício, se ele perceber que aquela conta está sendo usada para fraude, ele pode bloquear por 72 horas. Eu vou só perguntar. Às vezes, as pessoas vão digitar e batem com o número errado, cai na conta de terceiros, né? Aí a minha pergunta, antigamente você ligava para a pessoa, olha, deu errado aí, o cara não quer nem saber, o problema é teu, porque tem muita gente desonesta aí, sabe? Hoje é crime, inclusive quem recebe não devolve, né? Sim, e inclusive o banco, o consumidor praticando, né, houve um número, foi incorreto, foi para conta. Nós já tivemos várias demandas nesse sentido. De imediato nós conseguimos bloquear, né? Entramos em contato com o banco, a agência de Santarém, inclusive, o banco bloqueou essa conta e encaminhamos o consumidor para o Poder Judiciário. A pessoa que recebeu, ele recusou fazer a devolução. E aí nós orientamos o consumidor para provocar o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário determina, né, inclusive pune quem recebeu e não devolveu. E aqui vale um lembrete para quem não sabe, a formação do PROCON são todos advogados.
Porque não vá pensando que quem está ali fazendo uma consulta é alguém ad hoc. Não. Todos têm formação em direito. A senhora, inclusive, é advogada também por formação, né? Sou advogada. Olha, é tudo doutora, meu irmão. Aí o cara tá... Rapaz, eu gosto de ver o Procon trabalhar, ó. Pense. Aí porque a gente vai, doutora, eu também sou consumidor, né? A gente vai no cara, rapaz, tu tá errado. Que nada, rapaz. Ô, deixa eu ver, Silvinho Mito Bala. Vai, rapaz, tu tá todo errado. Ó, vai lá que eu quero ver se é macho. Aí você chega no Procon, doutora Zélia, porque é o seguinte, olha essa situação. Aí eu gosto quando ela põe um óculos assim, né, e tal, todo mundo olha assim, código tal, artigo tal. Rapaz, quando a petição fica pronta, aí eu vejo o brabão lá já voltando marcha ré. Não foi assim, desculpa, olha, eu vou fazer... Quer dizer que hoje o Procon realmente é pauleira, né, doutora? Olha, para defender o consumidor, você precisa vestir a camisa, né? Isso é importante. É um código, Sérgio, é um código, não menosprezando os demais, porque lei é lei, né? Mas assim, é um código que alcança todo mundo, do nascituro ao decujus, esse código alcança, porque é um consumidor indireto, né? Então, assim, se é para vestir, se é para defender o consumidor, nós precisamos, sim, quem atua na área, usar todos os mecanismos para colocar, para fazer valer o direito do consumidor, porque é o meu direito também. E dá prisão, viu, pessoal? E dá prisão, né, doutora? Dá prisão. O Procon vai com a polícia, pode levar, arrasta para a delegacia, o senhor... Porque é lei. A lei, quando é infringida, ela tem que ser cumprida. Então, é lei, igual a lei criminal. Dá prisão, fecha o estabelecimento, interdita o estabelecimento, né? Então, assim, é uma lei que precisa ser respeitada, o consumidor precisa, sim, ser respeitado. Doutora Zélia Souza, a gente tem acompanhado aí pelo Brasil, recentemente a gasolina explodiu, né? Então se falava na redução, inclusive o gás de cozinha vai baixar agora também e tal, e me parece aí, vejo que os empresários, donos de postos de combustível, estão baixando realmente o combustível. Agora, a carne não baixou não, doutora? Olha, já vou aqui adiantando, né? Como eu falei no início, o teu programa alcança aí um público magnífico. Nós recebemos várias denúncias e foi uma ação, porque nós não finalizamos essa ação, é uma ação que talvez esse ano, a segunda ou a terceira, que muito me alegrou, justamente porque ela alcança todo nível, né? É alimento. E a carne, o que nós observamos? Nós já estávamos fazendo um levantamento e como as denúncias começaram, nós notificamos no nosso município dezenas de estabelecimentos de açougues, grandes supermercados, pequenos supermercados que comercializam carne e determinamos, no prazo de 5 dias, a entrega de nota fiscal de aquisição, que é de onde ele comprou. De onde ele comprou, certo. E a nota fiscal de saída deste produto. Por quê? Nós verificamos que a carne, né, se você conversar, você que tem um ciclo enorme aí, o ano passado ela custava, vou falar em arroba, ela custava 350, 360. Esse ano foi para 280. E por que, então, que não chegou para o consumidor final essa queda? Muito pelo contrário. O deságio, né? Sim, muito pelo contrário. A gente vê a revolta consumerista dos consumidores, justamente porque ela não teve queda. Eu tenho queda na origem, mas não tenho queda. E eu não tenho queda no consumidor final. Então, a gente precisa, sim, fazer esse levantamento. Nós estamos a nível de levantamento de dados. Por quê? Porque aquele estabelecimento que não fizer prova de aquisição e de saída desse produto, para a gente saber se houve abusividade, se está tendo abusividade no preço, né? E levando até a processo, ação civil pública, se preciso for, né? A gente precisa desses dados para poder fazer esse levantamento da abusividade. Comprovando a abusividade, a gente vai remeter
todo o processo para o Ministério. O cidadão que tenta burlar os valores, né, isso aí pode ser consumido com um crime contra o atentado à economia popular, né? É o que a gente precisa, justamente por isso que nós precisamos das notas fiscais de aquisição e saída, para saber se houve crime, se está tendo crime da economia, para se enquadrar na lei, né? Então, havendo a comprovação, vai ser autuado e vamos remeter e pedir uma ação civil pública contra esses estabelecimentos. Doutora Zélia, uma outra coisa que a gente tem observado também são os juros. Não é? Você vai comprar um carro, uma moto, são juros abusivos. O PROCON tem agido, está dentro da alçada também do PROCON? O contrato, quando existe uma relação jurídica entre fornecedor e consumidor, o PROCON ele não tem o poder para cancelar, anular aquele contrato. Certo. Mas ele tem poder, pode, tem competência para analisar as cláusulas abusivas. As chamadas leoninas, não é? Porque assim, todo contrato de adesão, quem elabora vai sempre puxar para o lado dele. E o consumidor não elabora o contrato. Então, assim, eu sempre peço ao consumidor, você precisa ler antes de assinar. E aí tem consumidor que diz, mas não me deram o contrato para ler. Só me deram a última página. Exige, é direito seu o contrato todo. Leia, porque assim, a gente vai analisar, verifica a abusividade do juro, vai punir e vai encaminhar para quê? Porque aquele contrato ele precisa ser revisto. E o PROCON tem esse poder, o PROCON tem o poder para analisar a cláusula contratual abusiva, mas ele não pode anular aquele contrato. É competência do Poder Judiciário. Aí ele encaminha para o Judiciário. Aí a gente orienta o consumidor, encaminha para o Poder Judiciário e, comprovando a abusividade do juro, multa o estabelecimento. Doutora Zélia Souza, a senhora é muito corajosa, viu? Principalmente nessa região. A senhora já deve ter sido até ameaçada, né? Olha, quando você entra numa causa, aí uma causa que você realmente é apaixonada por ela, você precisa vestir a camisa e você não pode ter medo. Não pense que eu sou boazinha, que eu falo sempre manso, muito pelo contrário. Eu imagino. Você quer me ver zangada, a lesão ao consumidor. Então, assim, ou você é gigante ou passam por cima de você e eu escolho ser gigante. É por isso que o PROCON de Marabá hoje tem uma Mulher Maravilha. Essa é a verdade. É por isso que, quando eu digo que hoje o PROCON de Marabá ele não deixa a desejar nada para nenhum PROCON do Brasil, é porque eu sei que estou dizendo para você. Experimente, olha, o senhor aí que está com dificuldade de um contrato, a senhora também, vá lá, procure a doutora Zélia. Procure o PROCON, não precisa ser só a doutora Zélia não, procure o PROCON. Né? Primeiro as acomodações maravilhosas, confortáveis, um ar-condicionado bacana, um atendimento 100%. Agora, se o senhor quiser, procure lá, eu quero falar com a doutora Zélia da televisão. Né? Para o senhor ver uma coisa, o tamanho do gigantismo que eu estou lhe falando, é por isso que eu faço questão de ter uma linha aberta com o PROCON de Marabá. Já está de parabéns. Obrigada. Eu agradeço imensamente, né, a oportunidade e em nome de toda a equipe do PROCON. Parabéns, viu? Agradecer a equipe do PROCON, porque tem atendido sim esse consumidor com carinho, tem cuidado, tem zelado do direito do consumidor. Obrigada. Em nome de todo consumidor marabaense, meu muito obrigada. Aplauda o PROCON de Marabá. Pode aplaudir você em casa aí. Realmente, cada integrante do PROCON merece o nosso respeito. Doutora Zélia Souza, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Pode rodar. Na luta por uma sociedade mais justa, Sérgio França, bota pra torar.